Então, pessoal, a gente vai procurar trazer aqui nessa apresentação um pedido, na verdade, contribuir para a discussão do fluxograma a partir de um olhar de uma região, né? Acho que o diferencial é poder trazer a experiência que o grupo construiu na análise desse fluxograma a partir de um caso, como a Rebeca trouxe. E a gente vai perceber que na minha apresentação, em alguns momentos, ela vai aparecer mais forte a fala de uma região. Então, a fala de um grupo que olhou para um caso e que tem se colocado no lugar de pensar uma proposta de acolhimento para a região em si. Então, assim, qual é o acolhimento que cada região, a sua realidade, a sua maneira, pretende realizar e com que potencialidades ela tem e que desafios ela encara, né? Então, um pouco da singularidade é que a gente pretende colocar. E que isso sirva de subsídio, de material, para que as equipes que já começaram ou que irão começar um trabalho possam refletir e ajudar na construção desse processo. Eu acho que a ideia da videoconferência, a ideia é formar, de fato, uma rede conectada, fluida, azeitada, de forma que a gente possa trocar experiências e nos fortalecer, né? Então, acho que o diferencial dessa estratégia é cada município, cada gestor, cada trabalhador que está em cada sala, em cada espaço, possa contribuir com a sua experiência, com a sua vivência na construção desse processo. Então, a gente vai tratar, pedir para o Léo colocar um pouco da apresentação, pode passar para o próximo, Léo. Então, assim, a ideia é tratar o fluxograma analisador, fluxograma descrito mais conceitualmente na apresentação anterior, como que a equipe faz uso dessa ferramenta. E para isso a gente fez a opção na nossa região, e que com certeza será abordado nas outras, de utilizar um caso que, apesar de ele ter... a gente, de fato, ele omitiu algumas informações, até porque outras equipes poderão utilizar esse mesmo caso, porque o caso é rico e a partir da visão, da singularidade e análise de cada pessoa em cada ambiente, poderá trazer outras nuances que, porventura, a gente não conseguiu abordar. Então, a gente tem uma proposta que na nossa região, só para as pessoas, para localizar um pouco esse nosso cenário, a nossa região, ela é composta por essas duas regionais, né, a 11ª DIRES de Ribeira do Pombal, com sede de DIRES em Cícero Dantas, e a região de Alagoinhas, e é um pouco da construção dessa região que a gente procura trazer aqui hoje. Ressaltando que poderia ser, e eu tenho certeza que não seria diferente, a contribuição da região centro-leste e a contribuição da região leste. Então, na verdade, só por uma questão de ordem, a construção e o retorno que os apoiadores deram foi extremamente positiva, e o próprio o quanto de pessoal qualificado a gente tem nas regiões e que poderia certamente estar nesse espaço colocando a experiência. Então, vamos lá. Então, assim, a ideia é construir o fluxograma analisador a partir de um caso. Então, a gente vai trazer alguns elementos de um caso que ele tem um quê, sim, de realidade. Então, é baseado num caso real, acontecido em um nosso município aqui da Bahia, não é? E que, não sei se ficou pequeno a fonte, mas eu vou procurar trazer para vocês um pouco desse caso. Então, trata-se de uma mãe aí de 19 anos, profissional do sexo, usuária de drogas, mora com filho menor de 2 anos em um cômodo alugado, e que há relatos da vizinhança que essa criança sofre maus tratos, né? A genitora comparece à unidade em uma terça-feira à tarde, e aí eu peço que a gente comece a fazer o link com a realidade e tentar visualizar essa cena, que eu acho que tem um pouco do fluxograma analisador, descritor, de capturar, né? Então, a ideia é capturar um momento, capturar para analisar melhor. A gente vive um momento bem moderno, no sentido de capturar, né? A gente vê o uso das imagens, de capturar momentos, né? Para usos positivos ou não. Nessa sala,
a gente pode simplesmente capturar um momento e, de repente, direcionar para o mundo todo. Então, você é capturar um momento que o fluxograma consegue congelar uma situação e tentar analisar. Então, com a ideia de que a genitora comparece à unidade de saúde em uma terça-feira à tarde, às 15 horas, ela relata à recepcionista da unidade que seu filho tem tido tosse e dificuldade para respirar. Além disso, ele tem febre há 3 dias. Além disso, não se alimenta direito e está com dificuldade para dormir. Esse é o pedido de ajuda que ela chega na recepção, essa mãe e filho, com todo esse histórico que eu disse anteriormente. A equipe não tem registros dessa usuária, dessa família. Ela não tem prontuários. A família não havia sido cadastrada ainda por essa equipe de saúde da família. Havia relatos na equipe, pelo ACS, pelo ACS, de que não a encontra em casa. Daí a dificuldade de fazer esse cadastro na visão do ACS. A recepcionista perguntou se ela já era cadastrada na equipe. Por que não trouxe a criança antes? Ela está com febre no momento? A mãe disse que o ACS nunca foi em sua casa. Ela rebate a alegação. E que deu um remédio antes de vir à unidade, um analgésico antitérmico, mas ela não sabe avaliar direito se a criança tem febre ou não. A cena segue e a recepcionista informa a mãe que a equipe, infelizmente, encontra-se em um momento de reunião e que ela dirigisse-se ao hospital porque lá tem pediatra. Além disso, a mãe deveria procurar a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o cartão SUS, já que ela não dispunha naquele momento. E aí sim procurar a UBS para agendar uma consulta para atendimento médico, que de acordo com o funcionamento da unidade, é feito a cada primeira semana de cada mês, viabilizado pelo ACS. A mãe, então, com o filho, ela disse que não tinha dinheiro para o transporte até o hospital e que não sairia carregando sua criança até lá. Então, já gritando, ela disse que só iria embora da unidade com sua criança atendida pelo médico e que se acontecesse alguma coisa com seu filho, alguém iria ser responsabilizado. E, além disso, ela iria para a rádio denunciar aquela situação. Como é que o médico estava na unidade e não poderia ver seu filho? Né? Essa é a reflexão que a mãe fazia. Afinal, ele já estava doente há 3 dias e ela não tinha nem remédio e nem dinheiro para casa. A recepção informou que estava ali cumprindo ordens e que eu mesmo, assim, iria informar ao médico a situação. A equipe foi informada, então, da situação e o médico disse que febre, de fato, há 3 dias, era um caso de ir para a emergência do hospital, pois lá tinha médico e possibilidade de realizar exames. A equipe, então, decide que o carro de apoio da unidade viabilizado pela Secretaria Municipal levasse a criança até o hospital. E aí, assim a gente começa a olhar um pouco para essa equipe, né? É um território que ele trabalha aí com 5 mil pessoas. É uma equipe de saúde da família com saúde bucal completa. E aí eu não tenho muita noção de como as pessoas estão visualizando, mas a minha intenção é que as pessoas visualizem um pouco a agenda dessa equipe montada, né, que ele prevê ali atendimentos delimitados para cuidado imediato de demanda espontânea, né, ali na segunda-feira. A gente teria as fichas específicas, as 6 fichas, as 12 na terça, por ordem de chegada. Tá? Então, esse é o padrão que a equipe utiliza, e depois desses atendimentos por ordem de chegada, a equipe cuidaria do cuidado mais programado. Tá? Na sexta-feira, a equipe tinha a questão da folga do médico, o uso médico das 8 horas, que o médico não estaria na unidade. Então, esse é o cenário, eu coloquei em vermelho, destaquei ali, porque
no momento que a usuária chega, é um momento de atividade de educação permanente da equipe. É um momento de reunião de equipe. A equipe está em reunião, inclusive tentando seguir uma pauta que a gente defende que as equipes se reúnam. Então, é nesse momento uma agenda montada que a usuária chega e testa o sistema e testa essa conformação. Então, a ideia do fluxograma é construir, a partir desse caso, dessas nuances, qual é o cenário que a gente encontra, em que momento que ela chega e como é que a gente coloca isso de fato, exemplifica, fotografa, captura, usando as bases da apresentação anterior. Então é um pouco desse slide mais lúdico, mas é só para a gente pensar um pouco. A usuária chega com o filho sofrendo, ela ali dizendo, ó, meu filho está doente, preciso do médico. A equipe em reunião lá no fundo, a recepcionista tendo que tomar uma decisão na porta da unidade. Se a gente for pegar a definição de percurso terapêutico que o professor Túlio Franco, o professor Merri traz, vai ajudar a gente a compreender um pouco e reforçar o conceito do fluxograma, da necessidade que esse fluxograma se faz. Então, se pudéssemos seguir um usuário no seu percurso em uma busca de respostas para as suas necessidades, anotando todos os lugares por onde ele passou, as ações que foram realizadas com ele, com quem ele falou, ao longo de todo o seu percurso, a gente vai ter uma noção exata. Todas as perguntas, todas as orientações que foram feitas a ele, a gente vai traçar o percurso terapêutico desse usuário. Então, a ideia é que no percurso terapêutico das pessoas, a gente possa ter intervenções mais qualificadas. Uma vez que a gente começa a compreender que as nossas ações nos serviços de saúde, elas direcionam e definem desfechos, positivos ou não. Então, o encontro que o professor Túlio trouxe no vídeo anterior, desse encontro mágico entre trabalhador e usuário, ele é extremamente importante na vida daquele usuário, no sentido de direcioná-lo, muitas vezes, para um desfecho ruim ou não. Então, esse caso pode soar muito corriqueiro, e a ideia é que ele soe muito corriqueiro nas nossas unidades. Imagine que as nossas salas, nesse momento, com os trabalhadores e gestores, estejam se vendo uma sintonia com essa realidade nas nossas unidades, com a presença do caso. Umas com mais, outros com menos potencialidade ou não. Então, assim, a ideia é que esse caso possa evidenciar o quanto que a gente pode ajudar e interferir no processo, nesse percurso que o usuário faz nesse encontro que ele tem conosco. Então, a ideia para esse caso é o desenho do fluxograma. Então, o que o grupo, ao analisar esse caso, ele propôs para o fluxograma? E assim, convém dizer que à medida que os profissionais eles foram debatendo e à medida que se deu vazão a essa escuta, a essas falas, a gente pôde perceber o quanto que as pessoas puderam contribuir com várias nuances, apesar daquela equipe não estar no momento de construção. Então, a chegada, como foi colocado anteriormente, a chegada, a entrada, a elipse, a mãe e filho chegam na unidade. Então, de fato, quando ela chega, a gente já tem um direcionamento. A primeira, onde é que ela procura? Vamos lembrar do caso. Então, ela vai direto para a recepção, e ali na recepção, a gente tem um momento de decisão. Ou seja, o que é isso? O losango, ele representa um momento de decisão. Geralmente, o losango, a gente vai perceber que a gente tem uma pergunta ali instalada. Então, assim, a família é cadastrada? Então, é uma pergunta que o losango ele vai definir. De fato, a forma geométrica, ela define as várias saídas que o losango permite. Então, uma saída sim, uma saída não. Então, de fato, ela é cadastrada sim ou não? Para esse caso, não. Não é? Para esse caso, não. Então, se não, quais foram as ações, as decisões que a recepcionista tomou frente a esse caso?
Primeira orientação. A orientação também é uma decisão. Procurar a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o cartão SUS, procurar o ACS para cadastrar a família e procurar o hospital imediatamente. Retornar daqui a um mês para agendar a consulta. Nesse caso, o grupo refletiu o seguinte: o fato de ser cadastrado ou não interferiu, o caso não nos permite, a gente falta subsídio a entender se o fato, se fosse cadastrada, essa mãe e a criança teriam um atendimento diferente. Isso vai para o debate do grupo. Então, quando a gente teve uma ação imediata, procurar imediatamente o hospital, a gente tem uma pergunta instalada. Mãe e filho deslocaram-se para o hospital? Sim ou não? Se sim, a gente colocou de uma forma mais transparente ali, ela iria para o hospital e esse caso, ele se encerraria por ali. Então, é um caso que fatalmente passaria despercebido na equipe se ele não tivesse um desfecho não tão positivo. Então, a mãe não desloca. Ela acha totalmente contraproducente sair dali com seu filho no braço, porque uma equipe está ali e ela está em momento de reunião, mas seu filho precisa de ajuda e ela não tem condições de deslocar. Então, a recepcionista se vê num momento complicado de decidir e dialoga com a equipe, leva para a equipe, e há um relato que a equipe é comunicada sobre o caso. E aí, nesse momento, o grupo fez a discussão no sentido de que o profissional médico se prontificou a avaliar o tipo de caso que, na verdade, ocorria, isso em uma sala. Na verdade, aqui, nesse momento, a equipe não foi ao encontro desse usuário. Ele decide que, de fato, o caso é para o hospital e há um sentimento, um silêncio da equipe. Por isso que o grupo, e o grupo poderá confirmar, que eles estão nas regiões me ouvindo agora, o grupo decidiu que a equipe, se ela discutiu ou não o caso, ou alguém falou pela equipe, se houve conivência ou opressão, se essa equipe, de fato, houve um pacto entre a equipe, que era conivente para a equipe, e, de fato, essa usuária fosse encaminhada para o hospital. Então, discutido ou não de forma tão evidente, houve esse encaminhamento da equipe de encaminhar a criança para o hospital, junto com a mãe, em um veículo da secretaria. Até aí, algumas pessoas poderiam dizer que tudo bem. O problema é o desfecho que a gente tem desse caso, em que esse caso, faltam-nos informações sobre o caso, mas ele vai culminar em uma criança que convulsiona, que vai precisar de cuidados intensivos. Então é um caso que passaria despercebido para a maioria das nossas equipes. Então, um pouco que a gente traz é a reflexão assim, porque no nosso dia a dia, a gente tem encontros com os usuários, e que às vezes na correria cotidiana, nós não nos damos conta do quanto a gente interfere no percurso das pessoas. A gente ajuda ou atrapalha a construir essa história. Então, assim, um pouco da reflexão sobre o caso é analisar como o grupo avaliou esse acesso nessa unidade. Houve acolhimento? Que decisões da equipe foram determinantes para o desfecho desse caso? O processo de trabalho está centrado em um profissional na equipe? Que questões sobre o processo de trabalho esse caso revela? O que poderia ter sido diferente para melhorar esse desfecho? Então, antes de avaliar esse caso, uma questão importante: de que acolhimento estamos falando? Porque a equipe pode entender que tudo bem, a gente encaminhou, o binômio foi encaminhado para a rede hospitalar. Então, qual é o embasamento? Que acolhimento, qual é o entendimento que a equipe tem sobre o acolhimento e que a embasa na tomada de decisões? Então, a gente está entendendo o acolhimento como uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, e que ele vai acontecer de formas variadas mesmo, a cada singularidade. Acolhimento também é responsabilização com a saúde dos indivíduos
e a construção de vínculo. E aí eu ressalto que o vínculo ele é fortalecido e construído fortemente nesses momentos de desesperança. Acolhimento também tem que ser diretriz para políticas de saúde que possam se conectar para dar respostas entre os vários serviços e fluxos municipais, regionais, estaduais, que possam dar alternativas tecnológicas e que possam atender, que possam concentrar tecnologia de cuidado, ferramenta dura ou leve, a cada serviço e de preferência mais próximo do território e da vida das pessoas. Então a gente está entendendo o acolhimento como postura e atitude, sim, receber, acolher dentro de uma atitude humanizada, mas a gente está entendendo o acolhimento também como um mecanismo de ampliação e facilitação desse acesso. A gente precisa, o grupo apontou a necessidade de avançar um pouco na discussão de acolhimento para além da escuta, para além de receber bem, de acolher bem, para além da ambiência da unidade. É preciso também facilitar o acesso, e o grupo tem apontado, os trabalhadores têm apontado a necessidade de avançar na discussão do acolhimento. É preciso operar tudo isso. Então, ele também trata de uma dimensão que seria o dispositivo de organização do processo de trabalho em equipe das redes. Ou seja, essa equipe organizada, ela tensionará inevitavelmente o sistema. Uma vez organizada, nossa equipe que se dispôs, isso é bacana, a estar nesse espaço, de iniciar um processo no nosso município, a nossa equipe ela pode se configurar, se ajeitar nos próximos meses, começar um trabalho de discussão próximo da gestão do apoio institucional, quem tiver apoio institucional de outros serviços, da equipe do NASF. Tá? Então, assim, consolidar, afinar discursos para que a gente possa, inclusive, ampliar o processo de discussão do acolhimento para dentro da rede de serviços dos municípios e das regiões. Então, assim, sempre se fala, existe uma forma para acolhimento, então a Mariemi Shimazaki, ela propõe uma forma do acolhimento. Então, assim, a gente tem uma forma para acolhimento, sim. O que seria o acolhimento? A gente viabilizar a acessibilidade com atendimento, multiplica tudo isso por humanização, a gente vai conseguir acolhimento. A gente vai ter acessibilidade no sentido de ter disponibilidade da equipe, de comunidade para o usuário e trabalhador, com custo baixo e aceitabilidade do usuário. O acesso precisa dar conta dessas questões. O atendimento, o processo, um elemento mais processual, o anterior à acessibilidade, mais estrutural, de como a gente se organiza. Mas o elemento mais processual, a gente vai precisar de vínculo, de qualidade clínica, sim, para dar conta dessas demandas que chegam, de registro adequado até para nos respaldar, né? Uma questão que fica, por exemplo, uma questão que essa equipe, por exemplo, pode chegar a aparecer, uma pergunta simples no sentido, em que condições o menor usuário e mãe chegaram à unidade de saúde? Quais as condições clínicas que esse menor e essa mãe chegaram a essa unidade? A gente vai ter dificuldade de responder, baseado no caso. A gente não tem uma avaliação desse usuário. Tá? Então, assim, a gente vai precisar de qualidade clínica, sim, a gente vai precisar de responsabilização com esse processo, e isso multiplicado por pela humanização, que é o serviço de gente que cuida de gente. Então, assim, como é que eu faço a escuta qualificada? Para escutar, além das questões colocadas anteriormente, a gente vai precisar de algumas ferramentas que alguns autores apontam. A gente vai precisar para fazer de fato uma escuta qualificada, para razão aquilo que o usuário nos pede e aquilo que a gente encontra no nosso cardápio de ofertas, a gente vai precisar ter conhecimento do processo de trabalho da equipe. A gente vai precisar conhecer como a nossa equipe funciona e qual a oferta que cada profissional tem enquanto núcleo, enquanto especificidade de cada profissional, cada especialidade, e a oferta enquanto equipe. Então eu preciso conhecer, preciso dialogar com os nossos colegas para entender um pouco desse cardápio. A apropriação desse cardápio é fundamental para a equipe que vai fazer esse primeiro contato, se propor a fazer essa escuta qualificada no acolhimento. Você precisa conhecer o que a equipe dispõe, para além da consulta médica que o professor Túlio trouxe antes no vídeo. É preciso ter a consulta médica, consulta de enfermagem, consulta com o odontólogo,
com os outros profissionais, consultas, atendimentos específicos para quem precisa, né? Então, a gente precisa olhar para quem de fato necessita ali, considerando as vulnerabilidades, o risco biológico, o risco subjetivo e social e tudo mais. Então, assim, é preciso garantir espaço para o debate. O grupo apontou que sem debate dentro da nossa equipe, nas regiões, a gente não vai conseguir avançar isso. Para conhecer o trabalho do outro, os limites do outro, para que a gente não se sinta apoiado e outro sobrecarregado, a gente vai precisar definir, inclusive, alguns limites. Então, conhecendo o trabalho do outro, eu vou poder pactuar dentro da minha equipe aquilo que não é tranquilo do outro fazer sem estar no limite, sem estresse. Então, às vezes, no cotidiano das equipes, a gente percebe que a gente tem trabalhado no sentido de sobrecarregar, de bater na porta, de dar jeitinhos que funcionam a depender do grau de persuasão. O usuário tem sempre aquela impressão de que ele não acessa a equipe porque ele não acessou a pessoa correta. E, na verdade, eu não falei com a pessoa certa para me facilitar esse acesso. Então, assim, se você pactua, se a equipe ela dialoga, ela tem condições de estabelecer, inclusive, limites sem há um borramento natural e um incremento da ampliação da capacidade clínica da equipe dentro do processo de clínica ampliada. Mas o núcleo ele deve sim ser preservado, até porque a gente precisa operar as especialidades, é para isso que a gente é uma equipe e a gente é convocado para isso também. Então, assim, o grupo apontou nesse caso, e aí os grupos poderão debater, as equipes que forem trabalhar esse caso a mais, e o grupo também vai seguir debatendo, que de fato aí, o que esse caso revela? Revelou uma dificuldade de cadastramento e acompanhamento das famílias, o grupo apontou uma burocratização do acesso para essa unidade, um desconhecimento do caso pela equipe, não havia registro, então o grupo analisou assim, se a mãe e o menor, elas tivessem sido já cadastradas e acompanhadas na puericultura dessa criança, no planejamento familiar, na visita puerperal, nas ações do 5º dia, as ações prevendo aí pelo binômio mãe-bebê, essa usuária, nesse momento que a recepcionista diz, ó, a usuária tal está lá fora, isso teria uma conotação diferente para a equipe atenderia de forma diferente? Esse foi um debate que o grupo fez também. O fato desse vínculo anterior facilita os momentos de crise? A gente sabe que sim. Uma dificuldade de acesso, agendamento mensal para as consultas. A gente vê também extremos. Eu acho que é preciso encontrar um equilíbrio. A gente vê agendas superlotadas com a equipe tomada por agendas por demanda espontânea, simplesmente. Trabalhando na lógica do ambulatório, do pronto atendimento, queixa-conduta. E a gente esquece de qualificar as nossas ações mais programadas, os nossos pacientes portadores de condições de acompanhamento mais continuado, as condições crônicas que a gente precisa qualificar sim, porque esse processo que é crônico, ele agudiza, e se a gente for olhar, as nossas demandas de urgências nas unidades são quadros agudizados também. Então, a hipertensão crônica que a gente não conseguiu qualificar o atendimento, a gente não conseguiu ainda olhar, ter um tempo de análise, olhar para os casos, estratificar risco. Quem é moderado, quem é grave, quem é risco baixo, quem vai precisar de visita domiciliar mais próxima, quem vai precisar de consulta médica mais incisiva, quem vai precisar do encaminhamento para o especialista, quem vai precisar de... Então a gente precisa estratificar, organizar a nossa agenda, organizar o nosso trabalho, olhar para a nossa clientela e qualificar. Não dá para fazer atendimento por atender. As pessoas, a gente interfere na vida das pessoas e a gente percebe o quanto que a gente tem feito, e aí nem sempre é bom e não é minha intenção generalizar. A gente sabe das várias experiências que têm sido feitas na Bahia no sentido de qualificar. Então, é muito bacana ver que as pessoas estão se colocando nesse lugar de pensar o que e como a gente tem feito. Que a gente interfere sim no desfecho das pessoas e é preciso qualificar isso. Então, a oferta das ações, nossa agenda ainda está um pouco engessada, o grupo apontou essa necessidade. A nossa agenda dialoga com a necessidade do usuário, ela é equipe centrada. O horário que a gente coloca para
para o pré-natal. Então, hoje não é atendimento para gestantes, então não acolho a mãe e o menor. Então, assim, isso atende uma necessidade da equipe ou dos usuários. É possível achar equilíbrio? Algumas experiências têm mostrado que sim, mas é preciso olhar cada caso, ver as potencialidades da equipe, mas é preciso, a gente vai ter que dar conta sim. Não vai dar para fazer saúde da família só com demanda programada, não vai dar para fazer saúde da família só com demanda imediata. E aí o grupo foi se perguntando no sentido como aplicar isso na minha equipe, não é? Porque, de certa forma, essa proposta não tem a pretensão inicial de que sejam facilitadores para o município todo, mas isso poderá ocorrer. Mas, na verdade, cada trabalhador que participa, cada gestor que participa das oficinas, ele tem uma contribuição no sentido de levar para a sua equipe. De certa forma, ele facilita esse processo da sua equipe. Daí a importância de que os trabalhadores trouxeram no sentido de que há necessidade de abertura entre a equipe. Se não houver abertura, eu não vou poder falar das minhas dificuldades, inclusive, para atender determinado usuário, de falar dos meus limites, de dizer das minhas potencialidades e como eu posso ajudar. Isso tem que ser tranquilo. O caso real, ele é um pouco tenso no sentido que ele revela algumas tensões. Na construção dos casos, vocês vão perceber que, a partir da vivência e do envolvimento de cada profissional, vai gerar momentos no sentido de se ver naquele processo. E aqui precisa ter uma abertura e uma tranquilidade, que muitos desses casos eles já aconteceram. Os desfechos já aconteceram. Então é preciso repensar para a próxima mãe que chegar, para a próxima gestante que vier. O próximo bebê precisa antecipar nossos bebês para que eles não nasçam com sífilis congênita. Então, não dá para discutir. O caso, a vigilância do óbito vai nos ajudar a refletir a que casos como esse não aconteçam mais. Então, para que isso vai revelar um pouco de como a gente participou de tudo isso e como a gente participa. Então, tem que haver essa abertura. O grupo colocou a necessidade de que os profissionais, de certa forma, estão expostos. E aqui precisa ter tranquilidade em relação a isso. Ele deve representar o olhar da equipe. E aí a gente se pergunta, quem é a nossa equipe, né? Quem faz parte da equipe da unidade? A recepcionista é a equipe? O porteiro é a equipe? Né? Quem é a equipe? Então todos nós, toda a unidade, somos equipe, porque todos nós tomamos decisões. A reunião de equipe é fundamental. Então, sem a equipe ter um momento para reunião, para debater esse processo, fica inviável. A gente vai ter fluxogramas construídos por algum profissional ou outro. Então, assim, fica inviável por que é inviável? A gente pode ter um fluxograma e um processo de trabalho perfeitamente analisado, a gente sabe o quanto de pessoal qualificado a gente tem. Pessoas qualificadas a ponto de fazer uma análise do nosso processo, mas não vai dar para um profissional sozinho fazer a análise, por mais qualificada que seja. Porque a pactuação ela não se sustenta ao longo do processo. A gente está pensando em mudança no processo de trabalho para a duração em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano. A gente está falando de uma mudança de uma lógica que, inclusive, vai direcionar a forma como a comunidade nos enxerga. A forma como a gente direciona a nossa comunidade, a nossa comunidade, com esse retorno que elas nos traz, ela de fato vai ser construído, ou seja, o fluxograma ele vai ser construído a partir dessa relação com a comunidade, mas no sentido de que a equipe ela dê vazão a essas falas. Não vai dar para um fluxograma ser construído isoladamente, porque ele não se sustenta e a comunidade vai precisar validar, inclusive, esse processo. Então, o grupo apontou, então, que é importante que a equipe se coloque na cena, que foi trazido anteriormente. Não vai dar para poder pautar sempre, e é necessário que se faça o outro serviço, mas o que de fato, eu contribuí para esse desfecho, eu, equipe, o que poderíamos fazer diferente para que esse desfecho não acontecesse mais. Então, a gente se colocar na cena. Uma gestante que tem, fazendo diálogo com a rede de urgência
a rede Cegonha, das ações da materno infantil, um bebê prematuro por questões envolvendo eclâmpsia, não dá para culpabilizar somente o nível hospitalar. É preciso ver captação precoce, qualidade da assistência pré-natal, tá? Visita domiciliar qualificada, planejamento familiar. Então, é olhar para um desfecho e ver o quanto que a gente se implica e o quanto que a gente poderia interferir nesse percurso, nessa trajetória. Então, naturalmente, haverá dificuldades em perceber como as decisões da equipe podem influenciar os desfechos. Isso o grupo apontou bem forte. A organização da equipe não resolverá todos os problemas da rede de serviços. Então, o acolhimento não é a panaceia, como o professor Túlio traz fortemente. Então, assim, o acolhimento na unidade, ele vai propiciar e muito a qualificação desse cuidado e vai ajudar a tensionar a organização dos outros fluxos, dos outros serviços e das outras redes. Mas ele é uma ferramenta muito potente, mas há também seus limites. Então, assim, é um processo que ele é construído e o potencial pleno a gente vai alcançar paulatinamente. A organização da equipe poderá influenciar outras equipes e serviços, essa é a ideia. É preciso refletir sobre a forma como temos desenvolvido nosso trabalho, nossas agendas e pactuações. O grupo apontou que a equipe precisará de apoio também da gestão. A equipe não conseguirá fazer essas pactuações e decisões sozinhas internamente. Daí a presença do apoio institucional da gestão, no sentido de facilitar esse diálogo, colocar, inclusive, as dificuldades enquanto gestão para a implementação de determinada ação. Então, essa abertura também é do ponto de vista institucional também. Então, esse diálogo ele é franco entre gestão e trabalhadores também. A comunidade deve participar ativamente, sugerindo mudanças no processo e validando outros. Então, à medida que a gente vai testando formas, modelagens de acolhimento na nossa unidade, a comunidade vai dando esse retorno. É preciso compatibilizar a nossa agenda e a agenda do usuário. Aquilo que a equipe considera importante, que ela considera necessidade de saúde, que ela não abre mão de trabalhar com a expectativa que o outro traz. E se fizermos uma escuta qualificada, vai ser possível dialogar entre o pedido que o outro traz e aquilo que a gente quer implementar também. O fluxograma ele vai permitir localizar esses pontos de tomada de decisão. Então, na recepção, toma-se decisão? Toma-se. Na portaria, sim, toma-se decisão. E a equipe vai fazer uma análise disso depois. É preciso analisar, apoiar e qualificar a nossa recepção aos usuários. E aí foi interessante que no grupo a gente tinha recepcionistas. Então, assim, que lugar ocupa a recepção na minha unidade? É uma discussão que a gente precisa fazer. Que lugar a recepção da minha unidade ela ocupa? Nesse caso especificamente, a recepcionista civil sobrecarregada tem que tomar uma decisão. Ela cumpre ordem. Então é preciso apoiar, escutar, porque a nossa recepção ela tem um contato mais claro e evidente ali no dia a dia com o cotidiano dos usuários. Precisa qualificar, inclusive estabelecer limites. A gente não pretende que a recepcionista de fato faça a avaliação clínica desse menor que chegou. Mas percebam que esse encaminhamento foi feito e a equipe não avaliou esse caso. Quantos de casos como esse não nos aparecem e que a recepção se vê nessa situação de tomar uma decisão, inclusive com aspectos clínicos que vai além da sua competência legal, inclusive. Então é preciso pensar, auxiliar e ver que essa recepção tem uma retaguarda para ajudar e para discutir. Isso é o que o grupo aponta. E se não há um programa para mim, como acesso à unidade se sinto duro? Devo pegar a fila? Se sim, que horas devo chegar? Então, para eu conseguir ficha, se eu não faço parte dos programas prioritários, que devo informar, que devo acompanhar, sim. Então, como é que eu acesso a unidade? E aí, pensando no momento de vínculo, acho que o desenho mostra um pouco,
que é nesse momento que o vínculo é testado e ele se fortalece. Às vezes a gente tem um pouco a ilusão no cotidiano das equipes de que a gente está o tempo todo com os nossos usuários. A gente não está o tempo todo com eles. Se pegarmos os usuários que têm condições crônicas, a gente vê ocasionalmente. Alguém vai dizer que não, a gente tem uma clientela cativa na nossa unidade que a gente conhece. Sim. Tirando a clientela cativa, que sempre frequenta a nossa unidade, e que aí a equipe deve fazer uma análise da clientela cativa, por que ela frequenta a unidade? Uma coisa tem aí. O pedido ainda, ele não ficou claro. O pedido, a equipe não conseguiu compreender esse pedido que esse usuário traz e o prontuário grosso coloca para a equipe. Então, esse usuário que frequenta a nossa unidade também deve ser realizado. Eu estou excetuando. Eu estou dizendo que esse nosso usuário, esse que a gente tem encontros pontuais ao longo do ano, a gente interfere nesses momentos de encontro com as pessoas e a gente vai ter o quê? Uma qualificação desse cuidado melhor se a gente usar esse encontro, que é mágico, para interferir de forma positiva nesse desfecho. Então, qualificar esse momento de encontro, porque as pessoas, elas tocam a vida para além da unidade. Então, a vida dos nossos usuários, ela segue no sentido de para além da hipertensão, para além da diabetes, para além da gestação. Então, assim, os momentos de encontro são pontuais e é aí que ele traz sofrimento e que a gente possa trazer algum alívio e não agregar sofrimento ao que ele já traz. Então, a proposta é que os nossos serviços possam diminuir esse fato de agregar sofrimento a mais aos nossos usuários. E aí o grupo trouxe, depois de toda a discussão, um pouco do cá entre nós. Né? E no meu município, na minha equipe. Acho que a Rebeca trouxe um pouco já dessa discussão. Na teoria é lindo, na prática é que quero ver. Eu estou fazendo um recorte de algumas falas que ou explícitas ou no nosso imaginário. Fácil não vai ser, mas vezes possibilidades. É preciso começar, estou animado. Ainda não tenho espaço adequado na minha unidade, pensando bem, mas vamos pensar sobre isso lá. A comunidade já está acostumada com a distribuição de fichas. E o pior, nós também. O fluxograma do caso vai ajudar a refletir como, de fato, tomamos as decisões importantes que interferem na vida das pessoas. Essas foram um pouco do retrato das colocações. Então, assim, mesmo que sem que se perceba, com o desenvolvimento do trabalho em saúde, a gente trabalhador viabiliza projetos. Né? A partir dos saberes postos em ação, a partir das tecnologias que a gente faz uso ou não. Então a gente viabiliza projeto e aí o trabalhador também é gestor para viabilizar isso. Né? Quando se fecha a porta do consultório, a gente é também gestor, a gente toma decisões na recepção, na portaria, na odontologia, a gente é gestor. Aí um participante do primeiro encontro trouxe o seguinte, que o diferencial dessas oficinas para a implantação do acolhimento é podermos nos ajudar. A troca de experiências entre nós é que facilitará a busca por estratégias para implantar a cada realidade. Ou seja, a gente é que vai construir a partir da fala de um e de outro a melhor modelagem para o nosso município. Apesar de ter uma fórmula lá no início, ela vai se adequar a cada singularidade. E aí é um pouco uma foto que retrata um pouco do nosso encontro realizado lá em Ribeira do Pombal, o pessoal trabalhando com os grupos. O pessoal de Alagoinhas, pode se ver aí nas fotos agora. E outros encontros, como eu disse anteriormente, já foram disparados em outras regiões do estado e outros estão sendo iniciados. A gente teve uma contribuição muito bacana da região leste, tá aí umas fotos do encontro da região leste. A região leste também trabalhou, a região centro-leste, tá a equipe de apoio,
núcleo microrregional, DIS nessas fotos, trabalhadores e gestores dos núcleos. O fluxograma aí, o desafio de construí-lo em ato. E aí esse slide está um pouco pequenininho, mas traz algumas referências que tem nos embasado, teóricas e com ajuda muito positiva e oportuna do professor Túlio Franco, que tem ajudado a DAB nesse processo todo. Então, o que eu tentei fazer aqui foi representar a fala de um grupo de trabalhadores e a esperança é que, a partir dessas contribuições, a gente possa ampliar, inclusive utilizar o mesmo caso na região para a equipe que for utilizar, estabelecendo novos debates, novas contribuições, novas nuances que, porventura, esse grupo, no momento específico, não conseguiu capturar. Para que a gente não transforme essa discussão, que a gente pretende que seja um processo bacana de construção coletiva, de abertura, um espaço de culpabilização somente que não promova movimento, né? Que não promova movimento. Então, assim, um exercício que o grupo se propôs a fazer interessante foi pensar que a equipe desse caso analisado, se ela estivesse conosco naquele momento em que estávamos analisando o caso, o que diríamos a ela? Então, assim, a gente começou a fazer um exercício no sentido de olhar para o outro, entender o tempo do outro, sem negligenciar, apontar algumas responsabilidades, algumas ações que a gente espera que te faça o serviço dê conta de fazer. A forma como a gente faz isso vai depender do vínculo que a gente tem com os profissionais e equipe, a forma como a gente permite a fala do outro, que nem sempre vem uma fala tranquila, nem sempre é tranquilo para nós receber algum apontamento sobre a nossa prática, o nosso fazer. Então, é preciso nos desarmar nesse sentido. Então, que as equipes possam refletir de agora em diante. O que podemos fazer diferente? Essa é uma pergunta que foi destacada, que ficou validada pelo grupo, pelas equipes. O que poderíamos fazer para mudar esse desfecho? O desfecho, ele já houve. Podemos lamentar, e cada qual vai fazer a reflexão do grau de comprometimento que teve ou não para a decisão, e às vezes o quanto que cada profissional e o quanto que ele se sentia à vontade para tomar determinada decisão. Às vezes é fácil, o grupo entende, que culpabilizar o outro, apontar os furos da equipe do outro, ele é conivente no sentido de que ele toma a decisão por mim. O médico que encaminha, ele toma a decisão. E esse silêncio é conivente. Para mim. A recepção que se vê obrigada a tomar esse tipo de decisão. Então é preciso que a gente encontre uma forma de abertura na equipe em que saia da lógica da culpabilização, mas que a gente possa construir internamente graus de responsabilização para que novos desfechos sejam mais positivos. E saber o quanto que o outro, que teve que decidir, que estava no plantão, né? Pegando um pouco da lógica do plantão hospital, que teve que decidir na hora, que ele não teve retaguarda a quem consultar, não estava pactuado que eu poderia consultar alguém e pedir ajuda. Eu não me sinto à vontade para pedir ajuda porque o outro não delimitou que eu posso pedir ajuda. Não peço ajuda porque eu não sei o que o outro pode me contribuir. Então, esses limites, essas pactuações, o que o outro faz, o que o outro me ajuda, quando eu posso acessá-lo ou não, vai me ajudar e vai me ajudar na reflexão, inclusive de me colocar no grau de responsabilidade que eu assumo ao fazer aquilo. Eu simplesmente posso estar cumprindo ordens em determinada ação e me isentar de alguma responsabilidade em cima disso. Mas,
para a compreensão mais ampliada dos desfechos e do quanto isso pode ser ampliado dentro da própria equipe, é que a ideia é que as equipes possam facilitar esse processo, com abertura, sem deixar de tocar nas fragilidades, mas numa perspectiva mais de andar a vida, de agora em diante, no sentido de o que a gente movimenta e não. O luto é necessário, sim, da equipe. Até para a gente ressignificar tudo isso. Mas aí ele precisa gerar movimento. Senão a gente percebe reuniões inteiras culpabilizantes em que não se opera. Não se tem. Importante sim, mas temos que fazer também encontros mais definidores e encaminhar algumas coisas, pactuadas sim, mas encaminhar algumas coisas também.